Olá, este trabalho está intitulado Recria e Engorda de Peixes e é referente à disciplina de Aquicultura, ministrada pelo professor Dr. Dário Lisboa. A nossa equipe é formada pelo Adalto Messias Ramos Figueiredo, pelo Márcio da Silva Ramos e eu, Olavo Pimentel Silva. No decorrer de nossa apresentação, falaremos a respeito do cenário da piscicultura no Brasil e no mundo, ou seja, da criação de peixes, quais as principais espécies que são criadas no Brasil, quais os aspectos legais, a infraestrutura necessária, o monitoramento da qualidade da água, a nutrição e alimentação desses animais, o manejo sanitário, a viabilidade econômica, conclusão e o referencial bibliográfico. Bom, no Brasil, a piscicultura iniciou-se no século XVIII com a chegada dos holandeses no Nordeste, os quais construíram tanques nas regiões litorâneas. Entretanto, essa atividade desenvolveu-se mais fortemente a partir da década de 1930, quando surgiram técnicas de induzir a desova de determinadas espécies em cativeiro. Todavia, a piscicultura popularizou-se como atividade comercial somente na década de 1960, alcançando seu verdadeiro boom na década de 1990, com a introdução de várias espécies exóticas no Brasil. Falando agora a respeito do cenário da piscicultura, segundo a FAO 2020, o crescimento mundial da produção de peixes, tanto de captura quanto a produção em cativeiro, ela tem um crescimento anual médio próximo a 3%, e o mundo produziu 179 milhões de toneladas de peixes em 2018, com um valor estimado de 401 bilhões de dólares. Atualmente, o maior produtor mundial é a China, o qual detém 35% da produção mundial. Hoje, o Brasil ocupa apenas a 13ª posição na produção de peixes em cativeiro e é o 8º na produção de peixes de água doce. O maior produtor brasileiro é o estado do Paraná. E de acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, a produção de peixes em cativeiro em 2020 atingiu um total de 802.930 toneladas, com receita de cerca de 808 bilhões de reais, e isso significa um avanço de 5,93% comparado ao ano de 2019. Atualmente, foram encontradas mais de 20 espécies de tilápias, classificadas quanto ao comportamento reprodutivo, e dentre elas as mais criadas no Brasil são a tilápia do Moçambique e a tilápia do Nilo. A tilápia do Moçambique recebe esse nome por ter vindo da África, e uma das suas maiores qualidades é a capacidade de se adaptar à alta salinidade da água e tolerar condições ambientais diversas. Essa espécie particular de tilápia chega à maturidade sexual mais cedo que muitos peixes, com cerca de 3 meses de vida. Já a tilápia do Nilo, ela é a espécie de tilápia campeã na criação de piscicultura, e é originária do rio Nilo, no Egito. E ela se adaptou muito bem ao sistema de criação no Brasil. E, além disso, esse peixe apresenta um grande potencial de crescimento físico, com um bom ganho de peso e produção de carne tenra, leve e saborosa. A maturidade sexual dessa espécie de tilápia varia de 4 a 5 meses na média. A sua tolerância à alta salinidade da água e a variação de temperatura é bem moderada. Já o pacu, ou o pacu caranha, é uma espécie de peixe nativa das bacias do rio Paraná e Paraguai e pode chegar a 60 cm de comprimento e 20 kg de peso. Falando sobre o tambaqui, o tambaqui é a espécie de peixe nativo mais produzida no Brasil e sua rusticidade favorece a criação tanto em sistemas semi-intensivos, como barrais, viveiros e tanques, quanto em sistemas intensivos, como viveiros e tanques com aeração mecânica. E a sua espécie está distribuída na região norte, além dos estados do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Quanto à carpa, ela pode chegar a 35 kg nos pesqueiros e a mais de 60 kg na natureza, principalmente na Europa. É um peixe que vive no fundo dos lagos e rios em busca de alimento, porém, quando criado em cativeiro,
ele tem o hábito de comer na superfície. O pirarucu apresenta uma série de características positivas para a criação intensiva, né, e as principais são o rápido crescimento, com cerca de 10 kg no primeiro ano de criação, a boa tolerância ao adensamento e as condições de cultivo intensivo em ambientes tropicais. Bom, para iniciar um empreendimento de piscicultura, necessita-se de uma outorga conforme a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a qual tem como objetivos assegurar o controle qualitativo e quantitativo do uso da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. As águas elas são classificadas como estadual ou federal e cabe respectivamente ao órgão estadual de recursos hídricos e à Agência Nacional de Águas, a ANA, a emissão da outorga. Desta forma, o extensionista ou o proprietário deverá verificar a classificação do corpo hídrico que fornecerá a água para a piscicultura e solicitar ao órgão competente essa outorga. Bom, no que se refere ao licenciamento ambiental, né, na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, número 413 de 26 de junho de 2009, do Ministério do Meio Ambiente, estão definidas as normas e critérios para o licenciamento ambiental da aquicultura. Nessa resolução estão descritos os critérios básicos utilizados para a classificação quanto ao potencial de impacto ambiental da piscicultura, baseado no porte, na área de lâmina d'água e no potencial de severidade das espécies utilizadas no empreendimento. Sendo assim, para empreendimentos piscícolas, classificados como de alto ou médio impacto ambiental, são exigidas 3 etapas no processo de licenciamento ambiental, as quais são a licença prévia, né, que é concedida e fundamentada em informações formalmente prestadas pelo interessado na fase inicial do planejamento da atividade, projeto técnico, e estabelece os requisitos básicos e as condicionantes que deverão ser atendidas nas fases de implementação. A licença de instalação, né, que é fornecida com base no projeto técnico, autorizando a instalação do empreendimento ou a atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes estabelecidas pela LP. Bom, e a licença de operação, que é expedida somente após a vistoria, teste de operação ou qualquer outro meio técnico que verifique o efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores. Esta licença autoriza a operação da atividade. O sucesso desse tipo de empreendimento vai depender principalmente da escolha do local a ser desenvolvido o projeto. Dessa forma, a qualidade da infraestrutura se torna primordial e diversos fatores do local devem ser considerados e analisados antes de sua implantação. As características da propriedade vão determinar o porte físico do empreendimento, seus custos de instalação e manutenção. E com a ajuda de um profissional, o produtor deve fazer uma avaliação detalhada dos seguintes aspectos: a topografia do terreno, o solo, a disponibilidade de água, a disponibilidade de energia elétrica, a disponibilidade de mão de obra e insumos e o acesso ao mercado consumidor. Bom, no que se refere aos solos, os solos argilosos são os mais favoráveis porque apresentam menor infiltração de água, permitindo a construção de viveiros mais estáveis. E já os solos arenosos ou com grande quantidade de cascalhos geralmente apresentam alta infiltração, exigindo assim um maior uso de água. Por isso é importante fazer a análise textural dos solos e também é importante identificar as variações de solos na área. Para fazer uma criação de peixes em viveiros escavados, a propriedade precisa ter uma fonte de água de qualidade e em quantidade suficiente para o enchimento dos viveiros e também para repor as perdas com infiltração e evaporação. Em locais onde há água abundante, ainda é possível realizar uma renovação parcial em taxas diárias que variam de acordo com a disponibilidade, podendo ser da ordem de 3 a 5%. E nesses casos, a água renovada ajuda a remover o excesso de fitoplânctons que cresce
na água, né, e os nutrientes que vêm da decomposição das fezes dos peixes. E estima-se para cada hectare de viveiro 10 mil metros quadrados de lâmina d'água. E é necessário uma vazão de 10 a 15 litros de água por segundo para repor as perdas. A energia elétrica é fundamental, principalmente nas criações intensivas. Ter a rede elétrica próxima aos viveiros possibilita a instalação de aeradores, alimentadores automáticos e bomba d'água para uso normal ou de emergência, se necessário. E a iluminação da área dos viveiros facilita o manejo e também dificulta o furto, além de contribuir em atividades emergenciais. É muito importante a mão de obra receber qualificação para a atividade, uma vez que as observações diárias são realizadas pelos funcionários e repassadas ao responsável. É importante também observar se existem fornecedores de insumos, ração, levinos, adubos, etc. E se a estrutura viária regional permite o transporte da produção e dos produtos durante o ano todo. A proximidade com o polo produtor de peixes é benéfica, pois neste local costuma-se encontrar boa oferta de insumos, reduzindo o custo de produção. Estradas com bom estado o ano inteiro possibilitam também a chegada dos insumos e o escoamento da produção com menor custo, maior rapidez e segurança e também melhorando a competitividade. As duas principais alternativas para trabalhar com piscicultura no Brasil são a construção de um lago artificial ou um viveiro. Os viveiros escavados são construções de formato regular, em geral retangulares, e representam um dos sistemas produtivos mais adotados no país, por conta da sua maior facilidade de manejo, apesar de apresentarem maior custo de construção quando comparados aos açudes. Os viveiros são escavados na terra, com entrada e saída de água independentes, e o fundo tem uma leve inclinação em direção à saída de água para facilitar sua drenagem. E as paredes do tanque são denominadas de taludes, enquanto que o seu topo é chamado de crista. Bem, continuando com a nossa apresentação, monitoramento da qualidade da água. O aumento da carga de matéria orgânica na água causado pelos restos de ração, fezes e metabólitos excretados pelos peixes podem desencadear uma série de consequências. Essas consequências, elas acabam comprometendo o equilíbrio químico, físico e biológico da água, onde o desenvolvimento dos peixes, assim como de todos os organismos aquáticos, depende diretamente da qualidade da água. Essa qualidade ela varia de acordo com um dinâmico e complexo equilíbrio entre fatores químicos, físicos e biológicos. Os fatores meteorológicos, como a radiação solar, temperatura do ar, velocidade do vento, chuva e umidade, afetam as propriedades físicas da água, como a temperatura, cor e turbidez. Aqui é a foto do cara fazendo a coleta, né? Analisando, fazer posteriores análises da qualidade da água do tanque de piscicultura. Bem, em relação às análises de rotina, né, os principais parâmetros ou variáveis da qualidade da água que necessitam ser analisados frequentemente pelos piscicultores são temperatura, transparência, pH, oxigênio dissolvido e amônio. Em relação à temperatura, né, os peixes têm a capacidade de manter a temperatura corporal constante. Por isso, a temperatura da água é uma das variáveis mais relevantes na piscicultura, que a temperatura, né, ela acaba exercendo influência direta nos processos fisiológicos dos peixes. Aqui é uma tabela que eu encontrei na literatura adaptada, né, de Campos e Kurtz, 2002, onde ele relaciona a temperatura, né, com o que acontece no metabolismo dos peixes, os peixes tropicais, né, no caso, onde ele diz que a temperatura acima de 35 graus Celsius ela acaba, né, propiciando uma maior incidência de doenças e possivelmente mortalidade dos peixes. E que temperaturas abaixo, né, de 10 graus Celsius também elas acabam, né, fazendo a diminuição da imunidade e a possibilidade de aparecimento de doenças e possível mortalidade dos peixes, onde né, a faixa ideal seria de 25 a 32 graus Celsius. E de acordo com ele, né, o peixe tem um crescimento ótimo para a maioria dos peixes tropicais.
Outro tópico, né, importante para a análise da qualidade da água é a sua transparência, onde a baixa transparência, né, ela pode indicar excesso de matéria orgânica, de plâncton, de matéria em suspensão decorrente de chuvas ou revolvimento, né, do fundo do tanque, no caso, ou o que impede a penetração de luz, né? E com isso acaba diminuindo a produção de oxigênio realizada, né, pelas microalgas, no caso os fitoplâncton. Aqui é um equipamento utilizado, né, para se ter uma base de como está a transparência da qualidade da água, que é a utilização do equipamento disco de SEC, que é um instrumento, né, utilizado para a medição e transparência da água. Outro fator, né, é o seu pH, ou potencial hidrogênio, que é a medida, né, utilizada para determinar o quanto o meio é ácido ou básico, alcalino no caso, que é onde os valores, né, de pH a gente sabe que varia de 0 a 14, sendo que 7 é considerado neutro. E a medida, né, de acordo com a literatura de pH ideal que seria a faixa ótima, né, para a criação de peixes é entre 6,5 a 9. E a medida do pH é obtida por meio de papel indicador, kits colorimétricos ou com aparelhos eletrônicos. Aqui na foto vocês podem ver a utilização, né, dos kits colorimétricos, que de acordo com a intensidade, né, da sua cor, ele irá demonstrar o quanto está o pH dessa água. Em relação, né, ao oxigênio dissolvido na água, o oxigênio, né, de acordo com a literatura, é o parâmetro mais importante para a piscicultura, pois ele, sendo medido por meio de aparelho eletrônico, né, no caso oxímetro de kits de análise, que são facilmente, né, encontrados no mercado. Sabemos também que a solubilidade de oxigênio na água ela é afetada pela temperatura, salinidade, né, e a pressão atmosférica. Também a gente sabe que quanto maior a temperatura e a salinidade, menor é a concentração de oxigênio na água. E de acordo com a literatura, a concentração, né, de oxigênio dissolvido mais indicada para a criação de peixes tropicais é acima de 5 mg/litro. E onde, né, tem aqui uma tabela que fala, onde diz que acima de 5 mg/litro são ideais para a criação de peixes tropicais, e sendo que entre 1 e 5 mg os peixes sobrevivem, mas pode haver diminuição, né, da taxa de crescimento e afetar outras fases do metabolismo. Agora, quando se tem uma taxa de inferior a 1 mg/litro, acaba sendo letal, né, para os peixes quando estão expostos por tempo prolongado. Em relação à amônia, a amônia não ionizada, né, o NH3, é um parâmetro importantíssimo na piscicultura, pois em níveis elevados pode levar os peixes à morte. Também a literatura diz que a potencialização da sua toxicidez é devido ao alto pH e alta temperatura da água. Aqui nessa tabela vocês podem ver, né, a porcentagem de amônia não ionizada em função da temperatura e do pH, que quanto maior for o pH e a temperatura, maior será a concentração de amônia na água. E isso acaba sendo muito prejudicial aos peixes, né? Que, como vocês viram, que pode ser até letal, e muitas vezes. Em relação à calagem, né? A calagem, como a gente sabe, é uma técnica na qual é utilizado o aquário, né, para melhorar a qualidade química, física e biológica da água e do fundo do viveiro. E essa técnica, né, ela consiste na aplicação de um composto rico em calcário ou na combinação de calcário e magnésio, né, acaba formando calcário, que é muito utilizado também na agricultura. E bem, aqui nessa tabela vocês podem ver a calagem conforme o tipo de pH e tipo de solo, né? E de acordo com o pH e o tipo de solo, há diferentes concentrações de
de aplicação de calagem, onde um pH de solo de 4,5 para o tipo de solo argiloso, né, é recomendado aplicar até 3 toneladas. Só que em pH, né, do solo no fundo do viveiro de 6, é recomendado aplicar até 1 tonelada por hectare. Enquanto que nos solos arenosos a concentração diminui, onde de acordo com o pH, né, pH de 4,5 pode ser aplicado até 1,5 tonelada por hectare, e pH de 6 pode ser aplicado até meia tonelada por hectare. Isso de acordo com o Zimmermann, 1998. Aqui na foto, né, o fundo do viveiro do tanque, no caso, após a aplicação da calagem. Em relação à adubação química, ela pode ser, né, no caso, a adubação química ou orgânica, ela é utilizada para promover a produção de fitoplâncton, sendo que esta adubação deve ser realizada previamente, né, ao povoamento com os peixes, visando, né, o fornecimento de alimento em uma quantidade e qualidade adequada. Encontrei aqui na literatura uma recomendação, né, de adubação orgânica de acordo com a dosagem, né, quinzenal, que é o tipo a dosagem de esterco curtida em viveiros, pode ser esterco de aves ou de bovinos, onde ele diz que a dosagem quinzenal de tipo do esterco de aves é de 1 tonelada por hectare e de bovinos é de 3 a 5 toneladas por hectare. Enquanto que a adubação química, os adubos químicos, eles proporcionam a rápida disponibilidade de nutrientes quando comparado, né, à adubação orgânica. Os requerimentos, né, nutricionais dos peixes para o crescimento, engorda, reprodução e outras funções fisiológicas normais dos peixes são similares aos animais terrestres, no caso, né? Eles necessitam de proteínas, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, minerais, vitaminas e fontes energéticas. Bem, em relação às proteínas, as proteínas são formadas por blocos menores, chamados de aminoácidos, que se tornam os principais componentes do músculo, no caso as carnes do peixe. Já os carboidratos, né, eles são utilizados principalmente como fonte de energia para o crescimento e para suprir suas demais necessidades. Enquanto que os lipídios, também são chamados de gorduras, são componentes altamente energéticos formados por diferentes tipos de ácidos graxos. Já os minerais, eles são componentes presentes em quantidades relativamente pequenas na ração, mas são essenciais, né, para diferentes etapas do metabolismo dos peixes. As vitaminas, elas são componentes essenciais à nutrição dos peixes. Em relação, né, à taxa de conversão alimentar, que é um índice de desempenho que mede a eficiência, né, de aproveitamento da ração dos peixes. Bem, a taxa de conversão alimentar ela pode ser encontrada de acordo com essa fórmula aqui, que é a quantidade, né, de ração fornecida aos peixes e dividido pelo ganho de peso. E após você fazer essa conta, você irá ter a taxa de conversão alimentar dos peixes, onde né, de acordo com o cálculo, uma taxa de conversão alimentar de 1,5 para 1 significa que foi necessário, né, adicionar 1,5 kg de ração para cada quilograma de peso ganho pelos peixes. Continuando, a quantidade de ração a ser fornecida diariamente depende do peso vivo do animal e pelo percentual do peso vivo dia, porcentagem, sendo que esse valor de peso dia é um valor tabelado, né, em função do peso vivo total do peixe. Para se ter, né, para saber a quantidade de ração que se deve adicionar diariamente, você deve multiplicar o peso vivo do animal vezes a porcentagem do valor dia, que é o valor tabelado, que você encontra pesquisando, né, enquanto na literatura. Após fazer esse cálculo,
da quantidade de ração diária, você irá calcular a quantidade de ração por refeição, que é de acordo com essa fórmula, onde a quantidade de ração diária é dividida pelo número de refeição diária. Aí você terá a quantidade de ração por cada refeição. Aqui é uma tabela onde, na literatura, né, recomendação para alimentação de tilápias em viveiros com águas verdes, de acordo com a fase de criação, que é, no caso, a recria e engorda, o peso, né, dos peixes, que são de 30 a 150 gramas, a fase de recria e a fase de engorda de 150 a 800 gramas. A estocagem, né, por metro quadrado de peixe, que de acordo com a fase, né, no caso a recria, você pode ter até 4 peixes por metro quadrado e de 1 a 2 peixes por metro quadrado na fase de engorda. O tipo de ração, né, que a literatura recomenda para a fase de recria é de 28 a 32% de proteína bruta, com a granulometria de 3 a 4 milímetros. Já na fase de engorda, para você ter uma ração de 32% de proteína bruta com entre 4 a 6 milímetros. E você pode estar ofertando, né, refeições diárias para a fase de recria, 2 refeições diárias, enquanto que na fase de engorda você pode adicionar, você pode estar dividindo as refeições em 2 vezes ou apenas uma vez. Uma observação é que a quantidade de ração fornecida ela deve ser ajustada de acordo com a temperatura da água. Manejo sanitário. O manejo sanitário, né, é um conjunto de princípios, normas e técnicas que, aplicadas sistematicamente em uma propriedade piscícola, tem como resultado um aumento na produtividade. Um entrave, né, no caso na criação de peixe na piscicultura, são as doenças, que elas podem ser ocasionadas por diversos erros, tanto erro de manejo como erro, né, no caso com fatores externos, onde os erros de manejo são excesso, né, ou escassez de alimento, a baixa qualidade do alimento, o manejo inadequado da água e dos peixes, a falta de informação, né, por parte do produtor relacionada ao cultivo de peixe. Já fatores externos, né, são fotoperíodos inadequados, temperatura muito alta ou muito baixa, eventos de friagem, né, que acaba diminuindo drasticamente a temperatura, excesso ou escassez de chuva, né, e, no caso, a insolação. Em relação, né, aos parâmetros de monitoramento constante e regular relacionados ao bom desenvolvimento dos peixes. Aqui é uma tabela que mostra, né, os parâmetros que devem ser frequentemente monitorados. No caso, a temperatura, o oxigênio dissolvido, o pH, a alcalinidade total, a dureza total, a amônia não ionizada, né, o NH3, nitrito, o gás carbônico, a turbidez mineral e a transparência, né? Aqui na outra coluna são os valores adequados, né, que são citados pela literatura. Também é importante, né, recomendar ao produtor agir de forma preventiva, ao invés de esperar pelo aparecimento de doenças. O produtor deve sempre estar atento, né, aos indicadores para que não aconteça o surgimento de doenças. Em relação à limpeza e asepsia dos viveiros, a mesma ela deve ser realizada após a última despesca e antes que seja reutilizada. A limpeza, né, é a retirada, né, de material orgânico do fundo, no caso do tanque ou do açude, enquanto que a asepsia, né, ela pode ser feita com a aplicação de calvígio ou também produtos químicos. Uma observação é que o pessoal, né, que a aplicação de calvígio ou outro produto deve ser treinado e deve sempre se utilizar equipamentos, no caso dos EPIs. Aí na foto você pode ver a aplicação, né, de calvígio e os trabalhadores estão devidamente protegidos. Aqui em relação à viabilidade econômica, né, o produtor antes de iniciar, né, de iniciar a sua atividade, ele deve ter o estudo de viabilidade econômica como ferramenta importante, pois o produtor deve saber se vale a pena investir em piscicultura, né,
qual é o retorno financeiro do investimento e quanto tempo, né, será pago o seu investimento. Ele deve se também atentar ao fluxo de caixa, né? Deve saber as entradas e saídas, todos os custos envolvidos e a formação do preço de venda, né? Que após todo esse processo ele irá saber basicamente quanto que ele vai estar oferecendo, né, o seu produto no mercado. Em relação ao abate, né, deve ser instantâneo. Inicialmente, né, deve-se atordoar o peixe por meio de choque térmico em água, e depois o pescado ele precisa ser colocado em recipientes contendo gelo, né, imerso na água, proporcionando temperatura abaixo de 5 graus Celsius. Em relação à sua comercialização, ela pode ser feita de forma direta ou indireta, onde a forma direta, né, o produtor ele vende o pescado diretamente ao seu consumidor final. Já a comercialização indireta, ela está relacionada com a venda, né, por meio de atacado ou varejo, e também há ainda, né, os atravessadores, que são outra forma de venda indireta. Bem, para conclusão, né, é muito importante conhecer qual é a espécie de peixe para cada região e condição estrutural, para implementar um sistema de recria e engorda, pois com essas informações há maior possibilidade de se ter bons resultados econômicos na referida atividade. Como o decorrer da apresentação constatou que para ter sucesso na produção de peixe no sistema de recria e engorda, é importante mensurar bem as estruturas conforme sistemas de criação, tanque escava, tanque de rede e outros, assim como o manejo sanitário e controle da qualidade da água, né, que são parâmetros fundamentais para se ter um bom desenvolvimento. E também considerando que o maior custo de produção de peixe está na alimentação é necessário saber qual a melhor dieta para cada fase, também o controle para não haver desperdício. E por fim, pode-se considerar que a criação de peixes, no caso de recria e engorda, é uma atividade lucrativa, desde que seja bem dimensionada e tenha mão de obra qualificada, no caso assistência técnica, e mercado garantido para escoar a produção. Bem, essas aqui foram, né, as nossas referências utilizadas e obrigado.